Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores membros da Assembleia Municipal. Antes de mais, uma saudação. Estimo que nos encontremos hoje aqui, nesta reunião presencial, num tempo crítico que todos bem conhecemos e muitos de nós ajudam a debelar e a vencer. Uma nota breve, mas depois mais explicada. Foram levantadas aqui questões que eu compreendo, julgo eu, que tomei a devida nota, tenham a certeza disso, mas gostaria de começar por, além da saudação, dizer que há coisas que não aceito nem admito. É fazer da política barriga de aluguer para garimpeiros e para pessoas que usam a tribuna para maldizer, para ofender, para atacar ad hominem sem legitimidade, sem qualidade ética ou moral. Quem me aqui chamou de desonesto, eu convido a voltar aqui, eu posso suspender a minha intervenção e concedo-lhe o meu tempo para ouvir aqui, documentar, fundamentar, explicar a política no sítio de barriga de aluguer da demagogia do garimpo. Quando isso aconteceu, a sociedade passou a ser pior, as ofensas agravaram-se e a construção de uma sociedade melhor perdeu tempo. É, portanto, para dizer claramente, quem se atreveu a dizer aqui que havia falta de honestidade ou de seriedade, isso, acreditem, só sente ofensas à dignidade e à honra quem a tem. Infelizmente, conheço muitas pessoas que não têm noção da honra e da dignidade. Isso eu lastimo. Senhor Deputado Francisco Rodeiro, sobre as matérias que referiu, eu tomei boa nota também, já disse o que tinha a dizer e tenho a certeza que em circunstância alguma usei sobre períodos de governação autárquica por antecessores meus, questões graves, muito graves, menos graves, mas todas já transitadas em julgado. Se entenderem conveniente, como já transitaram em julgado, eu posso facultar as cópias das sentenças, das alegações, destas coisas todas que os ilustres advogados bem sabem. E inibo-me de trazer esse tipo de querelas para aqui. Porque o meu tempo, o nosso tempo, deve ser aproveitado para fazer uma sociedade melhor, para garantir a probidade no exercício dos cargos públicos e não para achincalhar e ofender com palavras ocas, infundadas, temerárias. Portanto, o meu estimado amigo Francisco Rodeiro, como reparou, eu fui capaz de não vir para aqui achincalhar ninguém, mesmo conhecendo as sentenças de tribunais sobre questões transitadas em julgado. Penso que aproveitaremos melhor o nosso tempo, cumprindo aquilo que nos comprometemos com o povo. Daí que me interessa especialmente informar a Assembleia neste ponto e em resposta a um conjunto de intervenções que aqui houve, que está em elaboração e há discussão pública um programa pioneiro, um programa municipal para as alterações climáticas. Isso sim, vale a pena atender, analisar, intervir. Para aqueles que depois de determinado período de discussão pública se esquecem de intervir durante a discussão pública, eu exorto a todos os senhores membros da Assembleia Municipal a dar o contributo, porque o contributo de cada um é extremamente importante. Lembramos que Al Gore, aqui há não muitos anos, foi dos primeiros a ser porta-bandeira desta questão e muitos não acreditaram. Infelizmente hoje, penso que a maior parte das pessoas com idoneidade e com sensibilidade e conhecimento
dão toda a razão. Começa tarde, é verdade. Mesmo o Programa Municipal para as Alterações Climáticas já podia ter sido empreendido. Já. Mas agora, que está também na Assembleia da República em elaboração uma lei, nesse sentido, eu quero dar conta e exortar todos a intervir neste processo que está em discussão pública. Porque é um documento bem estruturado, seriamente, tecnicamente fundado e que merece ser apreciado e, obviamente, acolher os contributos que, por bem, lhe queiram conceder os nossos concidadãos e também os presentes. É sabido que as alterações climáticas são uma das maiores ameaças ambientais, sociais e económicas, digo eu, a que o planeta e a humanidade estão a enfrentar já. Em todos os países, o grau de exposição das pessoas e bens tem aumentado mais rapidamente do que diminui a vulnerabilidade, o que tem gerado novos riscos e um aumento constante de perdas relacionadas com os desastres naturais. Já lá irei mais à frente. Em considerável impacto sobre a coesão económica, social e cultural, com impacto grave na saúde e também no meio ambiente. Isto faz parte do nosso código de conduta. Isto integra as nossas preocupações. E eu, como Presidente da Câmara Municipal de Coimbra, farei tudo quanto em mim caiba para que os vindouros não tenham as mesmas angústias que nós hoje, muitos de nós hoje, estamos a sentir. Assim, o município de Coimbra, em linha com os compromissos internacionais, nacionais e políticas públicas do ambiente, nomeadamente com a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, o Acordo de Paris, o Marco de Sendai para a Resolução do Risco de Desastres 2015-2030, o Pacote Energia-Clima para 2030 da União Europeia, a Estratégia Nacional para a Adaptação às Alterações Climáticas de 2020, o Programa de Ação para a Adaptação às Alterações Climáticas que visa a adoção de medidas urgentes para combater as alterações climáticas e os seus impactos nefastos, e seguindo as orientações do Pacto Ecológico Europeu, Green Deal, que inclui o objetivo de reduzir em 55% as emissões de gases de efeito de estufa a nível interno até 2030, tomamos em devido tempo a decisão de elaborar o Programa Municipal para enfrentar as alterações climáticas. Recordo que a elaboração deste documento é uma decisão voluntária do município de Coimbra, já que não existe ainda legislação específica que estabeleça a sua obrigatoriedade e respectivas orientações. Contudo, cientes da sua importância e da sua necessidade, avançamos para a sua elaboração com o objetivo de contribuirmos solidariamente para a redução das emissões de gases de efeito de estufa, tornando o município mais resiliente, reduzindo as vulnerabilidades, os eventos climáticos extremos, aumentando a capacidade adaptativa do município ao integrar-se no roteiro para a transição climática através da concretização de 4 objetivos. Primeiro, implantar medidas de mitigação e de adaptação às alterações climáticas. Segundo, aumentar a capacidade adaptativa e de resposta aos eventos climáticos extremos. Terceiro, melhorar o nível de informação à comunidade na resposta aos eventos climáticos. Quarto, reforçar a governança com o envolvimento da sociedade na política municipal de combate às alterações climáticas. Na prática, contribuir para uma terra mais saudável e para a redução das vulnerabilidades sociais, e sublinho, vulnerabilidades sociais, territoriais e ambientais. Embora saibamos, como disse, que a Assembleia da República está também agora a debruçar-se sobre esta importante matéria. Aqui, na elaboração do Programa Municipal para as Alterações Climáticas, que está em discussão pública, estiveram envolvidas praticamente todas as unidades orgânicas dos serviços da Câmara Municipal de Coimbra e dos serviços municipalizados e da Empresa Municipal de Águas de Coimbra. Todos se conseguiram juntar, congregar, trabalhar juntos e eles todos agradeço os contributos que deram. Agora,
esperaremos a evolução da gestão pública e analisaremos com toda a atenção e interesse os contributos que neste âmbito nos queiram fazer chegar. Senhores membros da Assembleia Municipal, tem sido levantada recentemente uma alegada polémica, eu digo alegada com razão, sobre o que ocorre do Rebolim à Ponte da Portela. Repito o que se encontra consolidado. A área para o alegado Campo do Golfo é uma decisão da Câmara de 2009. Procuro, com todo cuidado e interesse, o que é que foi resolvido, projetado, delineado. Para mim, naquela zona ribeirinha, que é uma zona especialmente importante da nossa cidade, não é só sensível, é muito importante, toda a documentação deve ser conhecida, analisada, ponderada. Para mim, estando a montante das captações de água da Boa Vista, que tem uma reserva obviamente estratégica e de proteção relevante, não pode ser de modo algum afetado. Como eu não sei jogar golfe, não tive tempo de aprender isso, portanto não é a minha atividade, acompanho, não arredo por princípio essa hipótese, mas não há nenhum projeto para além dessa decisão da Câmara adotada em 2009. De resto, não posso dizer que as iniciativas dos agentes económicos, dos desportistas e etc., ficam barrados à porta da Câmara Municipal e que repugnamos ou que rejeitamos receber processos, projetos ou estudos que queiram ser apresentados. Mas para mim, e repito, o espaço é suficientemente importante, estratégico para Coimbra e sua região e, portanto, só vendo comprovadamente que todos estes trabalhos são compulsados e garantidamente em condições de ser validados, é que serão sujeitos à deliberação da Câmara Municipal, por mim. Isto é o que anunciei na Câmara, noutras instâncias, e continuo a dizer. Também importante, foi aqui referido, e até de certo modo de forma pouco aceitável, que o que estávamos a fazer no Rebolim, e do Rebolim até à Ponte da Portela, uma coisa miserável. Até usaram a palavra crime. Não têm razão. Onde é que estavam os que disso se queixam agora, quando no âmbito do depósito de materiais, na sequência da extração de areias, que lá estava o areeiro, onde nos buracos da extração de areias iam depositar carcaças de automóveis, pneus em quantidade industrial, coisas várias, incluindo placas de fibrocimento, cerâmicas, sanitas, gatos mortos. Onde é que estavam? Onde é que estavam quando não havia sequer possibilidade de acesso da avenida da Portela até à beira-rio no Rebolim, onde em tempos muito antigos havia uma praia que nós quisemos refazer e recriámo-la. Implica remover alguma vegetação? Sim. Aquilo está cheio de infestantes, canas, acácias e outras. Têm de ser removidas. Não podemos estar a perder mais tempo com este tipo de questiúnculas que não têm nenhum fundamento. A Lei da Água, a Lei 58/2005, alterada pelo Decreto-Lei 77/2006, que transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva Quadro da Água, a Diretiva 2000/60/CE, quer dizer, da Comunidade Europeia, do Parlamento Europeu e do Conselho, estabelece as bases e o quadro institucional para a gestão sustentável das águas. A Lei da Água determina, em sede de medidas de proteção contra cheias e inundações, a obrigação de, nos instrumentos de planeamento dos recursos hídricos e da gestão territorial, serem demarcadas as zonas inundáveis ou ameaçadas pelas cheias, incluindo-se nestas últimas as zonas ameaçadas pelo mar, as quais devem ainda ser classificadas em termos da Lei de Titularidade de Recursos Hídricos, é o que está em discussão no âmbito da descentralização, e que ficam sujeitas a restrições que estão previstas na lei.
Esta lei determina também a necessidade de implementar medidas de conservação e reabilitação da rede hidrográfica e zonas ribeirinhas que garantam o bom estado ecológico e também as condições de escoamento das águas e sedimentos, cascalho, areias, lamas, etc., em situações normais e extremas. Inclui a minimização das situações de risco para pessoas e bens em situação de cheia. A Lei da Água considera como medidas de conservação e reabilitação da rede hidrográfica as zonas ribeirinhas que compreendem a limpeza e desobstrução dos alvos das linhas de água, por forma a garantir as condições de escoamento dos caudais líquidos e sólidos em situações hidrológicas normais ou extremas, bem como a reabilitação das linhas de água degradadas e das zonas ribeirinhas. De acordo com este diploma legal, em vigor, é definido também as medidas de conservação e reabilitação da rede hidrográfica e zonas ribeirinhas, nomeadamente limpeza e desobstrução das linhas de água e a reabilitação das linhas de água degradadas, aquilo que o povo costuma chamar as valas reais, como é o caso ali, na maior parte dos ribeiros, e a prevenção e proteção contra efeitos de erosão de origem hídrica. E os agentes com responsabilidades da implementação destas medidas de conservação e reabilitação e proteção da rede hidrográfica são os municípios nos aglomerados urbanos, os proprietários nas frentes particulares fora dos aglomerados urbanos e também os organismos dotados de competência própria ou delegada para a gestão dos recursos hídricos na área, nos demais casos. Este é o ponto de situação. E por isso, senhores membros da Assembleia Municipal, não tenham medo. Não nos encontramos lá quando toda aquela parte estava conspurcada com carcaças de automóveis, pneus, bidões de óleo, placas de fibrocimento e outras coisas impróprias. Não estava lá, não estávamos lá. Quando detectámos que podíamos intervir e agir, foi isso que fizemos e estamos a fazer. Aprovado por quem? Por mim. E assumo a responsabilidade integral do que está a ser feito, porque, contrariamente àquilo que alguns pretendem propalar, sem fundamento, malevolamente, desinteressadamente, eu convido a que façam a visita a pé, desde o Rebolim até à Ponte da Portela, usufruam do rio, porque ele agora está diferente, está melhor. E há rearborização em curso. Foram aqui ditas 3 espécies ou 4 espécies. É melhor ir lá. Eu disponho-me a ir lá e ajudar a contar, mas sobretudo ajudar a palmilhar aquele espaço que está a ser transformado num território extremamente aprazível, que é adequadamente feito, tecnicamente acompanhado, feito por profissionais que sabem o que estão a fazer e estão a fazê-lo a benefício dos nossos concidadãos. Para quem tiver dúvidas, como amanhã é sábado, eu sugiro que façam um passeio ao longo da linha d'água do Rebolim até à Ponta Portela e não se vão arrepender, porque o rio Mondego, naquele espaço, está mesmo muito melhor. Muito obrigado. Presidente, falta-nos ainda para terminar o ponto antes da ordem do dia,